tema deste seminário. O tema terá a cargo do Dr. Helena Mambo, doutor em Ciência Política pela Universidade de Paris e coordenador do curso de Relações Internacionais do Direito. O doutor vai palestrar sobre o tema o ensino dos direitos humanos no ensino superior, a experiência de Angola, perspectivas e desafios, tendo, de facto, como pilar, como essência, aquilo que o IAGI faz nas suas atividades académicas. O Dr. Morengo é também docente de Direitos Humanos e da disciplina de Ciência Política. Após a fala, tal como no tema anterior do Dr. Mambo, vamos dar a palavra aos intervenientes, para quem achar assim conveniente, e sem mais demoras, porque já estamos bastante em cima da hora, eu passo a palavra ao Dr. Mambo. Bom dia. Vou tentar. Estou na modestia, acho que tentar escrever acho que vou, nesse tema, vou me limitar mais sobre a experiência do ISRI no ensino dos direitos humanos. Falando de experiência lá, acho que é muito usado, no sentido que eu não tenho ainda todos os dados daquilo que se faz em termos de ensino dos direitos humanos a nível de Angola. Para começar, vou fazer um historial dos direitos humanos. Ou seja, onde vou tentar dar a definição dos direitos humanos, que pode ser definido e concebido através da natureza humana, da própria estrutura do homem e da razão. O direito natural serve de base ao direito positivo. Estes direitos, em algumas sociedades, eram não escritos, mas evidentes e universais. Houve povos que escreveram esses direitos nos seus códigos de lei para regular a vida e as relações das pessoas na família e na sociedade. E outros viveram esses direitos nos seus costumes e tradições. Aí vamos dando alguns exemplos, como o caso da Carta Magna, 1215, como o caso do Bill of Rights da Inglaterra, 1688. Mais tarde, Bill of Rights of Virgínia, porque nós sabemos que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, então para ver como é que isso vai evoluir. E mais tarde, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Essa que teve maior impacto em relação às outras cartas que já foram estabelecidas. E também temos que frisar aqui aquilo que John Locke disse quando ele desenvolveu a teoria dos direitos, segundo a qual os seres humanos nascem livres. Aqui nós podemos ver que as primeiras ideias dos direitos humanos tinham como objetivo principal estabelecer certos limites ao detentor do poder político. É só para mostrar que os direitos humanos vai de mão dada com a democracia. Um não vai sem o outro. E a partir daí, podemos dizer que a expressão mesmo de direitos humanos começou a ser utilizada após a Segunda Guerra Mundial, tendo em conta aquilo que ocorreu na Primeira Guerra Mundial,
na segunda, e a partir daí que vai ser pela primeira vez a expressão dos direitos humanos. O principal objetivo é a proteção dos indivíduos. Estabelecer regras para a melhoria das relações, não só entre o indivíduo e o Estado, e entre os próprios indivíduos. Nós insistimos mais nas características que nós achamos mais específicas dos direitos humanos. São direitos que são inalienáveis, universais, imprescritíveis, indivisíveis, inábeis, irrenunciáveis, obrigatórios, invioláveis, limitados e progressivos. Depois de fazer essa apresentação rapidamente, essa resenha rápida do historial, nós vamos observar que todos, a maioria dos Estados, se inspiraram da Declaração de 1789, que tiveram maior impacto em conseguir pôr fim ao abuso do poder do soberano, que era o rei. Posto isso, nós vamos falar explicar como é que nós, no Instituto Superior de Relações Internacionais, iniciamos numa primeira fase. Quando o Instituto foi criado numa perspectiva, não existia a cadeira de direitos humanos, existia a cadeira de direito humanitário. Estamos em 2003 e que nós acompanhamos o desenvolvimento da situação no nosso país. Os que elaboraram o currículo pensaram em criar o direito humanitário. Mas nós sabemos que o direito humanitário sente-se mais num período conturbado. Mas, em 2003, já estamos num período onde a Angola conseguiu alcançar a paz e que nós, o Conselho Científico do ISRI, achou por bem alterar o conteúdo que era direito humanitário em direitos humanos. Porque também nós sabemos que o tema de direitos humanos é um tema eminentemente político, porque nós sabemos que algum Estado utiliza esse tema como um instrumento da política externa. Como nós estamos adscritos também, temos uma ligação com o Ministério das Relações Exteriores, então achamos por bem lecionar essa disciplina, porque os nossos especialistas em relações internacionais tinham uma ideia sobre aquilo que se passa no mundo nesse sentido. E é assim que nós alteramos o plano curricular, que era direito humanitário para os direitos humanos. E depois temos que explicar como é que nós temos feita as aulas. Nós tentamos apresentar primeiro o conteúdo dos instrumentos que regem essa disciplina, não só a nível internacional, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas também a nível regional, e tentamos fazer uma comparação entre aquilo que se faz na Convenção Europeia, tentamos também fazer aquilo que se faz a nível africano, e tentamos também ver em termos da Constituição angolana, mas nós não entramos muito em detalhe em termos da Constituição angolana, porque temos uma cadeira de direito constitucional que trata este aspecto. Mas tratamos disso e tentamos também levantar, a mostrar a responsabilidade do Estado e o mecanismo de proteção. Como é que isso funciona? Para além de apresentar todos esses elementos, nós falamos que temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é de cumprimento obrigatório. Quando um Estado adere aos direitos humanos, como membro das Nações Unidas, moralmente o Estado aceita a aplicação dessa declaração. Mas nós sabemos que muitas vezes os países que aderem, que são membros
das Nações Unidas, às vezes não respeita e viola os mesmos direitos. Então, temos, nesse sentido, levantar a responsabilidade do Estado e o mecanismo da proteção. Mas, esse aspecto, mostramos como é que funciona. Porque temos a Carta, temos a Declaração, temos os tratados. Quando um Estado adere a um tratado, ele tem que ratificar para isso entrar em vigor. Como nós sabemos, ao nível internacional, os Estados são soberanos, então um Estado é obrigado a ratificar uma convenção que não lhe interessa. Muitas vezes, o Estado, quando ratifica, ele tenta enquadrar essa disposição na sua própria legislação para que isso seja aplicado. E vimos também que há alguns Estados que, para além desses da declaração, temos os pactos sobre os direitos civis e políticos, pactos sobre os direitos econômicos e sociais. Então, aqui falamos, grosso modo, dos elementos como direito de primeira geração, direito de segunda geração, mas depois de falar do aspecto teórico, o que nos interessa é levar, porque aqui estamos na academia, é levar a discussão, o debate. É aí que nós fizemos alguns estudos de caso. Não só aquilo que se passa no mundo, está bem? Podemos ver aquilo que está se passar no nosso próprio caso. É isso que é a parte de como é que o ensino é feito. Mas temos também dificuldades no sentido que os estudantes fogem dessa área, porque é sensível. E outra dificuldade que temos também é que temos acesso difícil aos documentos oficiais. E muitas vezes os estudantes fogem, o trabalho vem depois nesse momento. A bibliografia é limitada. Mas estamos a conseguir ter uma certa parceria com o Ministério do Interior, que está nos ajudar no sentido. Quando pedimos, ele nos abre a porta para podermos trabalhar nesse sentido. E para concluir, posso dizer o seguinte. É bom essa palestra, em que esse tipo de conferência nos permite identificar as preocupações públicas. Estou feliz porque aqui aprendi que há outras profissões também que dava essa cadeira do ensino de direitos humanos. E também outro elemento que nós podemos provar aqui é, com a ampliação dessa disciplina, nós podemos criar uma cultura dos direitos humanos e também consolidar a nossa própria democracia. A democracia não é um dado adquirido, é um trabalho de todos os dias. Porque esse processo que nós achamos agora de seminário que estamos organizando é uma mais-valia para nós, porque nos permite não só de ficar na esfera teórica, mas também de ir à prática. É muito importante, porque o direito humano não é algo vivido, é uma realidade diária. Então, para nós é um elemento muito importante. Porque se nós queremos ir mais longe, isso pode contribuir não só a consolidar a democracia, mas contribuir também ao desenvolvimento do nosso país. Eu, como recomendação, eu diria o seguinte: eu recomendo que se legisle sobre os acessos aos arquivos. É importante. Se nós, como pesquisadores, não temos acesso aos arquivos, acho que temos muita dificuldade. Porque nós, quem não trabalha não era. Quem trabalha era. Então, os nossos erros podemos aprender. E se nós não temos arquivos que não podemos ter acesso, acho que o trabalho de investigação está na estaca. Acho que não sei se você estou atento. Muito obrigada, doutor Armando. Muito do tempo. Dizia que nós
acho que a situação dos direitos humanos hoje em Angola não é de facto uma situação, não é aquilo que nós queríamos, mas, tal como Harem diz, bom, podemos não ser perfeitos, mas é aquilo que é possível e é aquilo que todos nós temos a obrigação de construir. Quando falamos do ensino superior, e se nós pensarmos que o ensino superior não é somente uma transmissão de conhecimentos, mas é também um local onde as pessoas aprendem a ser cidadãos responsáveis, então claro que aí nós, enquanto ensino superior e enquanto agentes do ensino, temos essa obrigação de criar esta cultura de direitos humanos. E falar de uma cultura de direitos humanos não é tão somente falar de um conjunto de direitos que cada um de nós tem por serem inerentes a nós próprios, mas é também saber que a cultura dos direitos humanos traz implícita o conceito de liberdade, o conceito de respeito e o conceito de cidadão. Ora, este conceito de respeito e o conceito de cidadão é também sabermos que, bom, o Estado não é possível que o Estado ponha ou concretize todos os direitos plasmados, quer na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que deveria ser. Porquê? Porque muitos desses direitos têm atrelados a si a afetação de recursos económicos, e esses direitos que têm essa afetação de recursos económicos não consegue um Estado sozinho pô-los à disposição de todos os cidadãos ao mesmo tempo. É aquilo que eu costumo dizer também, a instituição que eu represento, o SIS, também tem a disciplina de direitos humanos, também leciona a disciplina de direitos humanos, mas é aquilo que eu costumo dizer. Bom, se hoje nós temos um fontanário, temos que de facto saber cuidar desse fontanário e não destruí-lo de forma a que depois possamos dizer, bom, o Estado não traz até nós água potável. É pouco, é sim, mas alguma coisa tem sido feita e prova disso é que estamos hoje aqui num seminário promovido pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos para falar desta temática. Eu vou dar agora, vou ler algumas questões e depois vou dar a palavra então ao Dr. Mambo para poder responder às inquietações dos senhores. Eu vou pedir ao Dr. Alexandre Faustino, da Universidade Técnica de Angola, para colocar a sua questão. Dr. Alexandre Faustino. Obrigado. Bom, a minha questão, eu não queria muito falar sobre isso, direitos humanos. Realmente nós falar de direitos humanos. Né? Eu gostaria de propor o seguinte, que o Ministério da Justiça e Direitos Humanos, atendendo a promoção, praticamente uma promoção que está a ser feita a nível do mercado angolano, nível de ensino, ela constitui um elemento novo. Eu recordo-me quando eu comecei a fazer uns estudos, apareceu um livro que irá escrever sobre o terrorismo internacional, nos anos 90. Eu não encontrou num tutor porque os professores não queriam tocar sobre o tema terrorismo internacional. Era um tema muito novo nos países do leste, de se falar do terrorismo internacional. Sei como falar, por exemplo, disso, o nosso promissor falou dos direitos humanos, os estudantes fogem falar sobre os direitos humanos. Que é uma coisa muito nova falar sobre isto, então é uma questão muito desastrosa falar sobre isto. Agora, o que eu proponho? Proponho que deve-se encontrar o melhor mecanismo, a melhor interação entre o Ministério da Justiça e Direitos Humanos com as universidades, incentivar, porque as cadeiras existem. E, portanto, se as cadeiras existem, os programas poderiam ser patrocinados pelos colegas pelos Ministérios da Justiça e Direitos Humanos, com a interação com a universidade, incentivar esta cadeira, esta motivação, os professores, e para que não seja uma cadeira qualquer. Então, dada a importância dessa cadeira, dada a importância dos problemas que nós temos a nível deste país, trabalharmos em conjunto as universidades e o Ministério, fazendo um trabalho de investigação profundo e apresentando propostas e investigação prática, porque senão quem vai ser mais uma teoria. Vamos falando, cada um fala, faltou chafariz, faltou água, os direitos humanos, violar os direitos humanos do cidadão. Todo mundo sabe. Então temos que ir mais no fundo da questão, fazer investigação científica e
esse Ministério podia mesmo ajudar as universidades, como fazermos, trabalho em conjunto, programas conjuntos, e encontramos uma conclusão. Passamos um direito humano, porque vai ser um direito teórico de direitos humanos em Angola. Obrigada. Doutor Dinis Pedro, do GS, não sei se lhe bem o nome. Bom, eu queria apenas apresentar algumas preocupações. Embora no primeiro tema não tive possibilidade de intervir, mas penso que a minha ideia é um pouco relacionada. Porque no primeiro tema, a universidade como espaço privilegiado do desenvolvimento dos direitos humanos. No segundo tema, o ensino dos direitos humanos no ensino superior. Eu queria saber se, para concretizar esse facto, deve ser iniciativa das próprias instituições ou deve haver um instrumento jurídico para que esse facto seja concretizado nas universidades. Embora as instituições superiores, como dizem, é um sítio para formar um homem novo, não sei o quê, mas também é um centro privilegiado de delinquentes. Os alunos vêm de vários backgrounds, como dizem em inglês, diferentes backgrounds sociais. E quando se encontram, portanto, há muitos bons que são influenciados pelos maus. E por isso, se o ensino dos direitos humanos deve ser privilegiado nas universidades, é preciso que haja um instrumento jurídico que obrigue que realmente esse facto seja concretizado. Porque nós, como docentes, enfrentamos vários casos que muitas das vezes atentam, digamos assim, ao respeito aos direitos humanos. Aqui, a experiência de Angola em termos de ensino dos direitos humanos, de ensino superior e de experiência de Angola. Bom, eu queria saber se há casos pontuais sobre a experiência de Angola em termos do ensino dos direitos humanos ou há casos, digamos assim, abrangentes. E a minha outra preocupação, há anos atrás, em Angola havia, creio que, um escritório dos direitos humanos das Nações Unidas, mas o Estado, creio que fechou esse escritório, agora fala-se dos direitos humanos. O que foi de mal essa instituição das Nações Unidas ser fechada e agora fala-se dos direitos humanos? Se eles falavam mesmo também, qual é a diferença da atuação daquela instituição e agora a atuação do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos? Muito obrigada. O Sr. Vadim João, da UGS. Vadim. Portanto, bom dia. Quero realçar aqui 3 pontos, não é? Primeiramente, no que toca ao ensino, permitam-me que fez menção das universidades Luzia e outras universidades que estão na cadeia de direitos humanos. No seu da Universidade de Gregório Semedo, há igualmente a cadeia de Direito Internacional Público, em que há um capítulo específico relacionado aos indivíduos, em que a questão dos direitos humanos é igualmente abordada. É simplesmente realçar este ponto que me parece importante. Por outro lado, falar de direitos humanos, é importante buscarmos igualmente a essência do mesmo no que toca à implementação de determinados diplomas. Estou-me a referir a uma das declarações que foi aqui referida, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, esta mesma declaração demonstra já uma violação dos direitos humanos e isso perpetuou até 1948 no âmbito da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, nota-se uma exclusão das mulheres, como se eles não fizessem parte igualmente dos direitos humanos. Isso essencialmente na língua portuguesa e não na língua inglesa. Por outro lado, há uma questão que foi igualmente levantada relativamente à Declaração de 1948, tem um caráter universal. Nota-se que muitos Estados não participaram na elaboração desta mesma declaração, logo, esses Estados não se identificam a ela. Logo, há um novo fenómeno, que é o fenómeno da regionalização
dos direitos humanos é que esta regionalização dos direitos humanos tem tido mais sucesso que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E muitos diplomas a nível regional, essencialmente no Médio Oriente e mesmo em África, têm algumas disposições muito diferentes daquelas que se encontram na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu gostaria de saber, já vou terminar a minha intervenção, gostaria de saber, no âmbito do ensino dos direitos humanos em Angola, como esta questão, ou este novo fenómeno, pode ser encarado. Muito obrigado. Muito obrigada. Eufrásio dos Santos e é. Eufrásio dos Santos, Instituto Superior de Serviço Social. De antemão, a questão já foi praticamente apresentada pelo colega primeiro que antecedeu. Era no sentido mesmo de que fala da perspectiva angolana do ensino dos direitos humanos. Era querer saber que ações fazem no sentido de uniformizar os conteúdos, no sentido também daquilo que disse o doutor que antecedeu, na questão de ser apenas uma cadeira na base teórica ou se há investigação em torno da violação dos direitos humanos. Muito obrigada. Hermenegildo Bernardo. Eu, de facto, vou tocar numa questão que se prende com a diferença entre direitos humanos e direitos humanitários. O doutor fez uma abordagem tão generalista. Se calhar devia focar alguns detalhes específicos sobre ou seja, qual a base da diferença entre um e outro. Esta é uma questão. Ora, bem, nós sabemos que bem, o que está aqui a adicionar é o ensino de direitos humanos nas universidades. Bem, não sei de que ponto de partida é que se pensa em implementar a nível geral esta disciplina, mas temos que ter em conta o que é o seguinte. Eu sei que os direitos humanos, ou seja, a violação dos direitos humanos tem várias nuances. Falou-se aqui dos chafarizos, né, que são violados e etc. Mas é preciso ter em conta, as universidades, no cômputo geral, e como já disse aí o próprio colega, constituem um grande foco de violação dos direitos humanos. Se calhar não começaríamos a partir por ali, né? Se calhar não partiríamos por ali, não. Bem, eu quando estou a falar foco, não estou a dizer que é a instituição no seu todo. É em termos de comportamento dos nossos estudantes, não é? Com relação, inclusive, partem carteiras, desfazem, entre eles o luto, as rachas, as rixas, não é? E, inclusive, enfim, pronto. Agora, se calhar não partiríamos por ali, não é? Como base para que possamos ter depois estruturas que nos possibilitassem enriquecer o nosso currículo em termos de disciplina de direitos humanos. Muito obrigada. Antes de dar a palavra ao Dr. Mamos, quando eu falei no respeito aos chafarizes, falei exatamente isso. Tem a ver com a universidade é o lugar de educação. E se é lá que os marginais que passem que se encontram, somos nós, enquanto docentes, que trabalhamos nestas instituições, quem temos a obrigação de formar essas pessoas para a cidadania, para o civismo. Bom, eu vou dar então a palavra ao Dr. Mamos. Muito obrigado pela palavra. Aqui a primeira pergunta se falou sobre a aplicabilidade dos direitos humanos em Angola. Nós temos que dizer o seguinte, nós somos um país que saímos de mais de 30 anos de guerra. Acho que, como falamos que o respeito dos direitos humanos vai de mão dada com a democracia. Não se improvisa, não se declara, não podemos determinar. Sim. Como falamos que os direitos humanos, a aplicabilidade, nós até agora
saímos de um período conturbado para um período de paz. Claro que ainda temos que criar, acho que o Ministério da Justiça está a trabalhar no sentido de criar as instituições capazes de tornar reais, prática, aquilo que consta na Constituição. Acho que temos ainda a criar instituições para dar resposta, porque até agora, não só a nível de agora, se nós observarmos os países africanos, ainda estamos num processo democrático que vamos paulatinamente conseguir atingir essa aplicabilidade, esse respeito direito, mas já levar tempo, não é de um dia ao outro. Não se decreta o respeito direito humano. Isso temos que criar uma cultura. Acho que o Ministério da Justiça está trabalhando nesse sentido. Isso, em termos da aplicabilidade dos direitos humanos, reconhecemos que já temos falhado. Mas acho que está-se a trabalhar com nossos erros, vamos aprender, vamos tentar corrigir aquilo que não está funcionando. Aqui também alguém falou a obrigação do ensino superior para o ensino do direito humano. Acho que devemos deixar aquele direito para responder esse caso. Mas, normalmente, podemos dar o nosso contributo. Temos que trabalhar no sentido de criar a cultura. Não só o respectivismo, mas uma cultura democrática. Aceitarmos de viver com a diferença. Porque a sociedade é pluralista. Nós, aqui nessa sala, não pensamos da mesma maneira. E nós temos que aceitar a diferença. Porque a diferença é um enriquecimento. É aí que vamos ter, não, com respeito aos direitos humanos, consolidamos a democracia e isso vai nos dar o desenvolvimento. Porque isso tem ligação. Isto tem ligação. O direito humano pode contribuir na melhoria das instituições. Se nós conseguimos criar as instituições capazes de pôr em prática aquilo que está plasmado na nossa Constituição. Alguém também, no mesmo caso, fez uma pergunta sobre a atuação da instituição que já existia, um gabinete que existia aqui e a atuação do Ministério da Justiça. Acho, daquilo que eu saiba, se falou naquela altura que aquele gabinete não é autorizado. Daquilo que eu ouvi, não tenho a certeza da força da informação, daquilo que eu ouvi na rádio, que aquela instituição não tinha um respaldo legal para trabalhar aqui. Acho que isto é o passado, nós temos que ver à frente, porque desde 2006 Angola aderiu ao Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Então, está-se a trabalhar nesse sentido, porque está-se, cada 2 anos, ultimamente nós participamos num workshop do Ministério da Justiça para o processo UPE, para a elaboração do relatório periódico universal. Por que estamos a elaborar? Porque nós abrimos essa competência ao aderir ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Nós abrimos essa competência para que os outros países possam dar contributo, possam dizer que aspecto tal, não ser violado. E nós, ao dar resposta, podemos melhorar em termos não só das instituições, podemos também melhorar em termos de elaboração da legislação que acompanha a aplicabilidade desses preceitos constitucionais que existem na nossa Constituição. Na terceira pergunta, alguém me falou, fez uma pergunta sobre a Declaração de Direitos Humanos, que era de 1789, que era discriminatória, e também de 1948. Nós, ao falarmos das características dos direitos humanos, falamos que são os direitos progressivos. A sociedade é dinâmica. O direito acompanha a sociedade. Então, não podemos dizer que, de repente, não. Há discriminação, porque na altura de 1789, por que não davam
essa prioridade à igualdade de género, temos que ver a sociedade naquela altura. Porque a mulher era considerada incapaz. A mentalidade evoluiu. Nós estamos estáticos. Estamos a evoluir com o tempo. Se nós vemos também, por exemplo, o caso de Portugal, para reconhecer o direito de voto das mulheres, demorou. O próprio caso francês, que são autor da elaboração da própria declaração de 1789, só reconheceram o voto francês depois de 45, o voto das mulheres depois de 45. O próprio Estados Unidos, que se põe como campeão da democracia, negava o direito dos negros para votar. Isso para dizer que nessa matéria temos que ficar com muita cautela, porque nós não temos lições, temos que aprender com os erros e que temos ainda muito trabalho antes. À nossa frente temos ainda muito trabalho para estar. Estou falando em termos de discriminação. Há discriminação dos tipos. Aqui perto na África do Sul, temos também discriminação. Alguém que não sabe ler, os negros. Enfim, não vou falar muito desse aspecto porque isso evolui segundo a sociedade. Nós estamos evoluindo e o direito vai. É por isso que falamos que os direitos humanos são progressivos. Acompanha a sociedade. Alguém também na mesma senda falou da participação na aprovação dos direitos humanos. Há alguns estados que não participam da aprovação dos direitos humanos. Claro, estamos em 1948. Os estados africanos não eram independentes. Os próprios membros do Conselho, os atuais membros do Conselho, a maioria dos atuais membros do Conselho de Segurança, a França tinha colônia. O que é que se passava nas colônias? A Inglaterra tinha colônia. O que se passava? Como é que eles vão aderir numa declaração dessa que já está, fizeram muita campanha para poder aprovar, para aprovação da Declaração Universal, que não tem caráter obrigatório. O Estado que adere aceita moralmente de aplicar essa declaração. Hoje em dia, nós sabemos também que temos várias razões. A África vai emergir. 48, a África não era independente. Nos anos 60, a África ficou independente. Depois sabemos em que regime entramos. Estamos num sistema bipolar. Acho que vou tentar tirar. Entramos num sistema bipolar onde a concepção de direitos humanos não era da mesma forma, onde o socialista, à altura, o Bloco de Leste tinha uma outra concepção, privilegiava mais o direito coletivo, o indivíduo não existia. Aqui nós estamos a dar essa disciplina no sentido liberal, então. E por isso hoje em dia estamos a ver que há uma certa regionalização por causa da especificidade de cada região. Se está a ter sucesso, podemos dizer, entre aspas, temos que ter ficarmos cuidado, senão estamos a ver agora os países africanos que respeitam os direitos humanos. Se em termos de democracia sobre 53 países, são os países que são, hoje em dia, que estão mais avançados em termos de democracia. Você conta no dedo. É por isso, isso é um caminho a percorrer. Ainda temos muito trabalho a fazer. Uniformizar o conteúdo do ensino, vocês têm que dar questão. Tendo em conta a autonomia de cada universidade, falar em termos de uniformizar o conteúdo, mas podemos encontrar um ponto comum para ver quais são as dificuldades, quais são as preocupações, para poder encontrar um denominador comum. Diferença entre direitos humanos e direitos humanos. O direito humanitário se fala num período de guerra, de conflito. O direito humano, por quê? Porque no período de guerra. A guerra é um outro meio de fazer a política comum. A guerra é uma maneira de fazer a política comum, meio violento. É por isso que é direito humanitário. Agora, quando entramos na democracia, em 2002, com paz, a democracia é uma maneira de fazer a política como meio dialogar, como meio pacífico. Estamos nisso. E aí é diferente.
que é direito humano, a exploração de direitos humanos. Uniformizar o nível, sim, acho que é a mesma resposta. Cada universidade tem a sua maneira de interpretar, tem a sua autonomia, nós podemos encontrar um meio termo para nós todos. Nós vamos trabalhar no sentido de promover o direito humano, no sentido de consolidar o sistema nacional de direitos humanos. Obrigada. Bom, eu vou rapidamente, mas muito rapidamente, pedir ao Dr. Hermenegildo Bernardo colocar a sua questão. Eu já coloquei. Já colocou. Peço desculpa, enganei no olhinho. É Riveraldo. Riveraldo Adolfo, por favor. Obrigado. Eu vou fazer duas breves questões. Muito breve. A primeira tem que ver com a relação, com o papel da universidade. A nosso ver, a universidade tem um papel preponderante no que concerne à criação do know-how, conhecimento, mas mais ainda no que concerne à criação de utilidade, no sentido de que a universidade tem o papel de dar resposta aos problemas sociais. Ora, nesta perspectiva, eu gostava de saber o seguinte: qual é o papel que, em particular, as universidades, os seus representantes aqui presentes, têm feito para influenciar na educação sobre os direitos humanos, para criar essa cultura de direitos humanos, nomeadamente no que concerne à educação não formal sobre os direitos humanos. A segunda questão tem que ver também com algo que o preletor referiu, no sentido de que os direitos humanos e a democracia andam de braços dados. Ora, a universidade, tendo o papel que tem no âmbito dos direitos humanos, deve também dar exemplos, né, no sentido da criação da cultura de direitos humanos. Neste âmbito de ligação entre democracia e direitos humanos, eu gostava de saber também dos diversos representantes das universidades aqui presentes o seguinte: quais são os exemplos que têm sido dados? Por exemplo, no âmbito da participação dos estudantes nas decisões acadêmicas. Por exemplo, os reitores são eleitos. Por exemplo, eles participam das diversas decisões. Isso também tem muito a ver com o direito à participação. Portanto, está no âmbito dos direitos humanos. Obrigada. Doutora Maria. Eu ia fazer um comentário muito breve, na verdade, a partir de uma publicação que fez o nosso preletor e algumas outras que surgiram aqui na sala sobre este utilitarismo à volta dos direitos humanos. Eu acho que não existe só relativamente aos direitos humanos, a economia também, ou seja, noutras áreas científicas, existe exatamente esta instrumentalização da ciência para fins políticos, mas aqui havíamos de entrar numa discussão sobre política, sobre poder, domínio internacional, domínio interno, portanto não é a minha intenção. Mas eu acho que esta é uma oportunidade soberana para nós começarmos a refletir sobre a politização excessiva que existe na sociedade angolana. E começamos, de facto, a reduzir o medo que temos e como este medo entrava no nosso próprio progresso científico e humano, e também social, não é? Portanto, eu acho que esta é uma oportunidade soberana para nós fazermos uma apropriação científica, podermos dar a oportunidade das pessoas conhecerem do ponto de vista técnico e científico o que são os direitos humanos e como é que eles funcionam. E, inclusive, ajudar o Estado a reestruturar o seu sistema de justiça, o seu sistema administrativo, para melhor responder a estas questões sociais. Portanto, eu acho que nós estamos num momento muito importante para construirmos esta nova cultura. E este é um dos momentos, então vamos todos aproveitar para colocarmos o tijolo e no final do dia vermos as quantas está a nossa edificação. Muito obrigada. Dr. Walter António. Walter António, da UNIA. Não está. Dr. Daniel Mondo. Em parte, já os comentários do preletor fez com que uma das questões fosse ultrapassada. Rápido. Sim, mas ainda assim, a minha questão é a seguinte. O preletor dizia que um Estado pode aderir a uma convenção, a um tratado e não aplicar.
independentemente de ser uma questão moral, um comprometimento moral. Que implicações tem isto na vida do cidadão, uma vez que eu sei que o meu Estado aderiu a uma determinada convenção, mas na prática ele recusa-se de aplicar? Tá? Que repercussões tem isso na vida do cidadão? Muito obrigada. E espero conseguir ler bem o nome da UNIA, o Sr. Calumbonja. Muito obrigada. Sim, ok, obrigado. Ok, eu fui já ultrapassado em alguns pontos quanto ao conteúdo, mas não quanto à forma. Então, seria ultrapassado pelo Dr. Faustino. No entanto, eu volto à ribalta pela pertinência da questão. Dizem os entendidos que o direito e a Constituição têm de ser o resultado de um acervo vivencial da realidade de um povo e não um mero conteúdo de sentido normativo. Daí que Vossa Excelência, na sua exposição bem delineada, eu penso que está de parabéns, mas parece não fugir também a esta última realidade, e o que eu pude notar também na primeira exposição, de vermos, quando falarmos dos direitos humanos, quer dizer, um mero conteúdo daquilo que nós chamamos de sentido normativo. Então não seria muito bem nós termos esses programas a partir da realidade vivencial de um povo. É o que os outros já foram dizendo em outras palavras, porque nós viemos com aqueles programas muito bonitos que muitas das vezes são um copy-paste do Ocidente e que não respondem à nossa realidade. E depois os tais alunos que vão aprendendo, aquilo é só para ter um deixe. E depois daquilo ele também já esqueceu. E como é que ele vai implementar aquilo para a nossa mamã que está lá no Lumbalanguibo? Ou no Tumba... Pronto, Tumba Bula. Pronto, então esta é a minha primeira inquietação. A segunda é que eu estava a olhar e muito ansioso, não sei se eu que me distraí, mas seguiu com muita atenção. Eu estava muito ansioso a ouvir a experiência angolana, perspectiva e desafios, e não consegui ver as perspectivas, ou uma perspectiva e um desafio. Se eu que me distraí, peço as minhas desculpas, se não, então eu gostaria, como disse a doutora Margarete Nanga, também ao fim do dia sair aqui com uma perspectiva e desafio. Obrigado. Muito obrigada. Primeiro, eu vou responder na pergunta que tem a ver com que alguém fez uma pergunta sobre o papel da universidade. Nos direitos. Como é que a universidade não consegue dar resposta às problemas sociais? Acho que o problema é o seguinte. Com a investigação, a universidade é um palco para a produção das ideias. Ao investigar, tudo começa pelas ideias. Quando vamos ter ideias bem claras sobre alguns problemas que nos afligem, e ali podemos aproveitar essas ideias para se elaborar outras regras para poder adequar a nossa própria realidade, encontrar medidas que respondam à nossa própria realidade. É por isso que nós observamos nos outros países, eles usam, por exemplo, mestrado, doutoramento, por exemplo. Há doutoramento que você não pode ter acesso. Acesso ilimitado. Por quê? Porque tem interesse para o próprio país. Então, eles exploram essas ideias para poder elaborar políticas. É aí a nossa tarefa. Porque nós produzimos ideias, a instituição aqui de direito trata de outros, aproveita dessas ideias para elaborar regras que permitem de resolver, de responder aos problemas sociais que nos afligem. Agora, também colocou o termo não formal, mas eu sei que ao aderir no Conselho das Nações Unidas dos Direitos Humanos, acho que nós aceitamos também esse plano de vulgarização dos direitos humanos, não só ao nível do ensino superior,
pode ser também ao nível mais não formal. Acho que aqui, se não me engano, temos aqui alguém da instituição Mosaicos, acho que eles tratam desse problema. Trata desse problema. Outra pergunta sobre a participação docente nas universidades. O corpo docente com os discentes, trabalhamos juntos. Um não vai sem o outro. Mas temos que saber que a direção tem outras preocupações. Não só preocupação pedagógica, mas também preocupações financeiras. Então, normalmente, nós, por exemplo, vou dar experiência própria do ISRI, nós temos, quando temos alguns problemas, convidamos o presidente da Associação para poder participar excepcionalmente no Conselho Científico. Porque temos que abordar alguns elementos que têm a ver com a própria vida estudantil. Isso faz-se. Mas temos que saber que a preocupação entre a direção e os estudantes é mesmo. Então, temos que aproveitar para também associar, quando é necessário, os estudantes numa determinada questão. E pode-se colocar a universidade. A implicação na vida do cidadão. Queria também explicar uma coisa também. A participação não quer dizer desordem. Porque muitas vezes as pessoas pensam que ao participar, sim, muitas vezes as pessoas confundem. É tipo a democracia. A democracia não é igual a desordem. Tem regras. Tem regras. É por isso que eu vou parafrasar Winston Churchill, que dizia a democracia é um regime mais complicado. Um regime democrático é um regime complicado, porque no mesmo tempo o Estado tem que garantir o gozo das duas liberdades e no mesmo tempo tem que manter a ordem e a segurança. Acho que o nosso colega da polícia que estão aqui entende bem. No mesmo tempo tem que garantir o gozo da liberdade, a liberdade de manifestar, e no mesmo tempo tem que garantir a segurança e a paz e a tranquilidade. Você vê que o exercício não é tão fácil. A implicação na vida do cidadão quando um país adere a um tratado. Para além dos tratados, temos vários tratados, mas também tem tratados que permitem a aceitação da queixa individual. Alguns países não ratificaram isso, é por isso que é difícil alguns cidadãos de um país determinado para poder levar o assunto ao nível internacional. Mesmo antes de levar o problema, a queixa a nível internacional, tem que esgotar todos os meios internos. Você não pode ir no internacional sem esgotar os meios internos. Tem que primeiro esgotar todos via de recurso hierárquico, tribunal, tudo. Tem que resolver, esgotar isso a nível interno antes de ir no nível internacional. E pode ser patrocinado pelas associações internacionais. A última pergunta me colocou que as vezes mantém que responder às propriedades do país. Vou dizer, a maior preocupação que nós temos é copiar. Copiar por copiar. Nós temos que ter muita atenção. Às vezes, copiamos por copiar, é que muitas vezes aquilo que copiamos não coaduna com a nossa própria realidade. Nós temos que analisar o que estamos a copiar, porque a realidade é diferente de uma da outra. É por isso que aqui o meu predecessor falou da universalidade dos direitos humanos, mas também do relativismo. Porque cada sociedade é um caso. Há situações que nós achamos normais, outros não acham isso normal. Então, vou dizer que temos também essa parte do relativismo. O direito humano tem que se enquadrar segundo a própria realidade do país. Não podemos inventar. É a mesma coisa que nós vamos adotar a democracia, temos que adequá-la à nossa própria situação. A democracia nos Estados Unidos não é igual à democracia em França. A França é o semi-presidencialismo. Nos Estados Unidos, presidencialismo. Na Inglaterra, parlamentar. É a mesma coisa, mas é a democracia. Porque tem uma base comum. Tá? Não sei se consegui satisfazer a tua ansiedade. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Mário. Nós damos por encerrada este tema e penso que, de seguida... São pontos de vista. O meu... É uma contribuição, porque eu fui chamado, já fui ultrapassado, tive que sair com urgência e voltar logo demasiado. Mas agora estamos mesmo em cima do tempo. Eu peço desculpa, Mas assim, eu acho que é muito importante, porque quando falamos de direitos humanos, esquecemos o quê? Se falamos de direitos, não das obrigações. Já falamos aqui disto, que direitos humanos não é só direitos, também é um conjunto de obrigações. Na verdade, foi algo que falamos logo na abertura do tema e é exatamente com isso que vamos fechar. Bom, vamos fechar então o tema dizendo que os direitos humanos é um tema quente, é um tema polémico, é um tema em que cada um tem a sua própria visão. Uns porque encaram os direitos humanos como um conjunto de liberdades e garantias e esquecem-se que as liberdades e as garantias são limitadas e são para serem executadas dentro de balizas muito bem definidas pelo Estado. Bom, pelos Estados neste caso. Bom, relativamente à ação que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem feito e como é que tem ajudado as universidades na implementação e na divulgação do que é isto da cultura dos direitos humanos, bom, nós podemos dizer que o Ministério tem feito de facto esse esforço e que tem estabelecido com algumas universidades alguns protocolos de modo a que a divulgação dos direitos humanos e que venha a criar-se uma cultura dos direitos humanos seja de facto uma realidade. Agora isto está no início, não podemos começar hoje a crer que já esteja feito. Portanto, é algo que todos nós temos que construir em conjunto. Damos então por encerrado este tempo, penso que a seguir vamos ter uma pausa para... mas a organização vai falar nisso. Muito obrigada. Antes da pausa, eu gostaria de pedir autorização aos caros participantes para fugirmos um bocadinho do nosso programa e aproveitar a oportunidade de termos aqui na sala a doutora Itzir Ruiz Jimenez, que é a coordenadora do Grupo de Estudos Africanos da Universidade Autónoma de Madrid, para subir até aqui ao púlpito e falar um bocadinho sobre a sua experiência. De uns 5 minutinhos apenas. Buen día a todos y todas. En primer lugar, quiero pedir perdón porque no voy a hablar en portugués, no me siento cómoda con ello. Espero que entendáis mi castellano, intentaré hablar muy despacito, hablo muy rápido normalmente. En segundo lugar, me gustaría agradecer a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos por organizar esta jornada, que me parece fundamental, y también por haber podido escuchar a los ponentes y a este debate tan rico que hasta ahora ha habido. Y también agradecerles por permitirme un poco, muy brevemente, comentar la experiencia en España en términos de ese reto tan importante que es incorporar los derechos humanos en la universidad. Gran parte del siglo XX, España vivió una ausencia de una cultura de derechos humanos en las universidades españolas por la guerra civil y por 40 años de dictadura y de represión en términos de derechos humanos. Va a ser a partir de 1978 y en estos últimos 37 años donde ha habido un esfuerzo importante, aunque ahora veremos sus sombras, para intentar incorporar los derechos humanos en la universidad. Pero no solo en la universidad, porque yo creo que el primer reto que hay para incorporar esos derechos humanos en la universidad tiene que ver con poder incorporarlos en el sector primario, es decir, en la educación primaria y en la educación secundaria, ¿no? Se requiere un abordaje integral
para luego poder realmente hablar de que en la universidad hay derechos humanos. Y ha habido retos muy importantes que no voy a abordar aquí en ese sector primario y secundario en España, aunque todavía, yo creo que este es un punto central, ¿no?, requiere muchísimo tiempo cambiar valores, y en España todavía tenemos muchas luces, pero también muchísimas sombras en la educación primaria y secundaria. Centrándome en la universidad, ¿qué ha pasado en estos años en la universidad en España? Podríamos hablar de 4 cosas fundamentalmente. La primera es que los avances inicialmente se centraron en las ciencias vinculadas al mundo jurídico y especialmente en el ámbito del derecho, que es del que luego van a salir abogados, fiscales y jueces. Y durante bastante tiempo los derechos humanos se incorporaron a las facultades de Derecho en España fundamentalmente a través del derecho constitucional, concibiendo los derechos humanos como derechos fundamentales, y a través de la filosofía del derecho, los debates en torno a los fundamentos teóricos, al relativismo, al universalismo, y muy poquito, solo algún tema, cuando yo estudié Derecho hace ya bastantes años, solo había un tema dentro de la asignatura de Derecho Internacional Público que hablaba de los tratados internacionales y de los sistemas y mecanismos internacionales y regionales que había, en este caso en Europa, en términos de protección de los derechos humanos. Estaba, por tanto, como muy clasificado en un ámbito muy concreto del derecho y no había un enfoque transversal de los derechos humanos, ni siquiera en todas las asignaturas de derecho, cuando, de alguna manera, todos los ámbitos de la legislación en España debían ser vistos a la luz de los derechos humanos. Hoy en día hemos conseguido unos poquitos avances. Hay optativas sobre derechos humanos en algunas facultades de Derecho y sobre todo lo que hay es algunos estudios de posgrado, máster de especialización en derechos humanos, que permiten a algunas personas salir luego como especialistas en derechos humanos a trabajar en ese ámbito, ¿no? Sin embargo, uno de los grandes retos que ha tenido en el ámbito de las ciencias jurídicas es que seguimos sin que haya un enfoque transversal de los derechos humanos, y de manera que hoy en día la mayor parte de los operadores jurídicos, de los jueces, abogados, fiscales y el resto de actores que trabajan en el sistema judicial siguen teniendo una escasa cultura de derechos humanos. Es unos operadores muy centrados en el derecho nacional y no en todas estas obligaciones que en este caso España tiene en materia de derechos humanos. El segundo gran reto que ha tenido la Universidad Española ha sido cómo incorporar los derechos humanos en carreras no jurídicas, especialmente en carreras, por ejemplo, vinculadas a las ciencias de la salud, a la medicina, a la enfermería, a la psicología, porque desde una cultura de derechos humanos se considera fundamental que los médicos y las médicas, las enfermeras, conozcan y puedan identificar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en España ha habido una experiencia muy interesante con la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que ha intentado formar al sistema sanitario para poder identificar cuando una mujer ha sufrido violencia de género, o por ejemplo, para poder asistir a las personas que son víctimas de tortura o que son víctimas de otras violaciones de derechos humanos. Muchas veces pensamos, la medicina, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? Pues son fundamentales en términos de protección y asistencia de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y es un reto cómo incorporar en esas carreras conocimientos no solo teóricos y filosóficos sobre los derechos humanos, sino conocimientos prácticos para que puedan esas personas identificar cuándo se ha producido, cuándo están delante de una persona que ha sufrido una violación de los derechos humanos. Pero este reto se da en otros ámbitos, en otras carreras, en todo lo que tiene que ver con trabajo social, en todo lo que tiene que ver con carreras vinculadas a la administración, que están formando a los funcionarios en todos los ámbitos que luego van a trabajar en la administración, en las políticas de desarrollo, o por ejemplo en el ámbito de las fuerzas de seguridad. Uno de los grandes retos que ha habido en España, y todavía nos queda un larguísimo camino porque hemos conseguido muy poquito, tiene que ver con incorporar los derechos humanos en la formación de la policía, del ejército
de los servicios de inteligencia, en la formación de los cuadros de los cuerpos de seguridad. Este es un segundo gran reto que tenemos, y el tercer reto tiene que ver con la educación, es decir, con cómo formamos en derechos humanos a los maestros, a los profesores, a aquellas personas que trabajan en la educación primaria, en la educación secundaria y que trabajan en la universidad. En España hay muy poquito avanzado en términos de formar a los profesores universitarios en derechos humanos para que luego ellos puedan transmitir ese conocimiento en las diferentes carreras. Pero el reto no es un reto solo de incorporar conocimientos en diferentes planes de estudio, sino que hay un reto más importante, o igual de importante, que tiene que ver con cómo formamos en actitudes y en competencias, ¿no? Podemos incorporar una asignatura sobre lo que dice la legislación internacional o la legislación africana de derechos humanos, pero no solamente tenemos que transmitir conocimientos, sino transmitir herramientas para cambiar las actitudes y para dotar de competencias a las personas desde un enfoque de derechos humanos. Y en ese sentido, otro de los grandes retos que hay en España tienen que ver no con la reforma de los planes de estudio, no con la formación de los profesores universitarios, sino con crear una cultura de derechos humanos dentro de las universidades. Y, por ejemplo, ha habido algunos pequeños avances en materia de realizar diagnósticos y luego adoptar mecanismos para trabajar sobre: ¿existe la violencia de género en la universidad? ¿Se produce una discriminación de género en las relaciones entre profesores y alumnos? ¿En las relaciones entre alumnos y alumnas? ¿En las relaciones entre profesores y otro personal administrativo en la universidad? ¿Existe discriminación por otros motivos, no solo de género? ¿O hay solo acoso sexual? ¿O también podemos hablar de discriminación a minorías étnicas, a minorías religiosas? ¿Tratamos como profesores igual a las personas que integran o que son la mayoría en España, que es la católica, que la que cuando vienen y tenemos en el aula a personas provenientes de minorías como el pueblo gitano o como musulmanes, que son minorías en España discriminadas? Entonces hay que realizar diagnósticos para ver cómo es, si hay unas relaciones iguales y respetuosas con los derechos humanos, o hay todavía un ámbito de discriminación en ese ámbito universitario. Por ejemplo, se han llevado a cabo diagnósticos para evaluar esa cultura de derechos humanos, o se han llevado a cabo protocolos sobre violencia de género en las universidades, mecanismos de queja de los estudiantes, como son la figura de los defensores universitarios. Es decir, hay todo un elemento, unos mecanismos e instrumentos que hay que trabajar, que no tienen que ver solo con incorporar los debates sobre los derechos humanos en los planes de estudio, sino en analizar cuál es la cultura que esas universidades, en este caso españolas, todavía tienen en términos de no respeto suficiente a los derechos humanos. Y el último reto que quería mencionar, espero que estéis entendiendo mi castellano, el último reto que quería mencionar tiene que ver con que el gran reto que hay para incorporar una cultura de derechos humanos y los derechos humanos en la universidad en España ha tenido que ver con tres cosas. La primera, con voluntad política del Estado, de las autoridades estatales, que requiere eso, por ejemplo, que haya una estrategia nacional de educación en derechos humanos, es lo que exige Naciones Unidas a todos los países del mundo, que haga un abordaje integral de este tema. Segundo, requiere recursos económicos para poder abordar los desafíos que hay para incorporar los derechos humanos en la universidad. Y en el caso, no sé en el caso de Angola, pero en el caso de España supongo que sabéis que en los últimos años ha habido importantísimos recortes, políticas de austeridad que han puesto en grave aprieto a las universidades españolas en términos de investigación en derechos humanos, en términos de dar clases de manera adecuada por parte de los profesores. Hay otro reto que tiene que ver con que debe haber un consenso dentro de las universidades y a nivel social sobre algo que habéis comentado aquí, que es que los derechos humanos no deberían convertirse en un instrumento de lucha partidista.
Los derechos humanos siempre se mueven en un contexto político, pero no debería ser un instrumento politizado por determinados partidos políticos, por determinados grupos. Y en España esto ha ocurrido, y os pongo un ejemplo para finalizar mi intervención. Hubo un gran avance en materia de educación en derechos humanos cuando se incorporó en la educación primaria y secundaria una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Esto se incorporó durante el periodo del Partido Socialista en España y se convirtió muy pronto en un instrumento político entre el partido en el poder y el principal partido en la oposición, que consideraba que la inclusión de una educación en valores, una educación por la ciudadanía y una educación en derechos humanos que hablara de temas que para ese partido eran ideológicamente polémicos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, derechos vinculados a las personas que son gays, lesbianas o transexuales, que determinados puntos el contenido de esa educación no era algo que había un consenso social, sino que era una cuestión política. Y eso llevó a que cuando llegó al poder el actual partido en España, eliminara una asignatura que desde una perspectiva de los derechos humanos y de la legislación internacional y de lo que establece Naciones Unidas, está claramente consensuada, no solo en España, sino a nivel internacional, porque lo que recoge son los acuerdos de todos los estados del mundo sobre qué son los derechos humanos. Y por tanto, al convertirse en un instrumento político, perdió peso y fuerza dentro de las universidades españolas. Y una de las cosas que en España nos queda por hacer es recuperar ese consenso de que los derechos humanos no son un instrumento político de un grupo, de un partido, sino que son el producto de largas luchas sociales y de un consenso a nivel internacional y dentro de la sociedad española. Por tanto, por lo que he visto en el debate, hay retos muy parecidos en la universidad en España y en Angola, y os doy las gracias por haberme permitido compartir con vosotros y vosotras esos retos. Gracias.